Muito bom dia a todos aqueles que participam deste nosso encontro semanal, patrocinado pela Anoreg do Paraná e as suas eminentes entidades integrantes desta nossa série acadêmica Registros sobre Registros, que hoje atinge a aula número 212. Eu quero de antemão excusar-me antes de prosseguir aqui com os agradecimentos e as saudações. É possível que ouçam um som externo, um som ambiente. Com essa história de custódia domiciliar em que nós estamos, aqui estamos submetidos, as pessoas começam a lavar carros em casa e começam a chamar pessoas profissionais que vêm com máquinas imensas. Então, um barulho muito forte, eu não sei se ouvem esse barulho ao fundo ou não, espero que não. E, de todo modo, procurarei, até estou usando esse microfone que me foi presenteado pelo desembargador Fábio Della Vecchia, para ver se melhora um pouco a captação. Bom, eu quero agradecer então, voltando aos agradecimentos, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, presidente da Anoreg do Paraná e também presidente da Funarpen, a fundação lá que está cuidando com muita competência do tema aí impositivo, era necessário referente ao selo. Ela está trabalhando muito nisso, tenho acompanhado à distância o imenso esforço, empenho, a diligência, a competência com que se comporta nessa matéria e é do seu costume. Muito obrigado, portanto, por este apoio à continuidade dessas nossas reuniões acadêmicas. Bom, nós vamos hoje tratar de um tema interessante, a constituição do usufruto. E haverá alguns aspectos aqui que eu espero ter felicidade na didática para esclarecer algumas distinções que parecem um tantinho sutis. Mas vamos lá. O texto publicado, por sinal, eu alterei, depois vão ter acesso a um texto melhor indicado, eu já farei as alterações aqui orais, para esclarecer um tantinho essa questão inicial sobre o que é a Constituição originária e o que é a Constituição derivada em relação ao usufruto. Isso causa, às vezes, um pouco de confusão, porque são conceitos muito aproximados. Muito bem. Esse termo, Constituição de Direitos, agora de Constituição em geral, não só do usufruto, mas Constituição de Direitos em geral, ele pode compreender-se de dois modos. O primeiro modo é em sentido estrito. Então, isso se dá quando surge de maneira inaugural um direito ex novo. Ou seja, um direito que antes disso não existia. Então, é por isso que ele se diz ex novo. Por assim dizer, é como se fosse uma criação, efetivamente. Ele surge do nada. Esse é o caso, por exemplo, muito típico, muito conhecido, da aquisição das coisas de ninguém, a aquisição da res nullius. Então, quem faz coleção de conchinhas do mar pode recolhê-las e ter uma aquisição, um direito ex novo, direito de propriedade sobre res nullius. Eu propositadamente aqui não falo da res derelicta, da coisa abandonada, porque embora ela seja tenha um surgimento inaugural, ex novo, há essa distinção em relação ao direito anterior. Eu vou mencionar em breve. O outro modo, esse é o primeiro, ex novo. O outro modo, em uma acepção menos própria, ao modificar-se a titularidade de um direito. Então, a aquisição dominial de um imóvel por meio do contrato de compra e venda. Aqui se fala que ela é derivada. Esse segundo modo portanto, é o da aquisição derivada de direitos. Por que a acepção menos própria? Porque não é propriamente uma constituição, senão que é uma conservação, no certo sentido objetivo, de um direito, embora com nova titularidade. Bom, parece melhor considerar, agora tratando do usufruto, que sua constituição se situe no âmbito do primeiro desses modos, ou seja, o usufruto se constitui em sentido estrito, ou seja, como um direito ex novo.
poderá parecer um tanto estranho, porque haverá um contrato institutivo do usufruto, e ainda assim nós estamos formando que indicando que a sua Constituição, de certo modo, não é derivada, mas constitutiva. A razão é simples, vamos entender isto. Na verdade, o uso e o fruto, que é aquilo que constitui o conteúdo do usufruto, quando integrados ao domínio, não constituem direitos. Esse é um dos erros que a terminologia fez incidir em parte da doutrina. Considerar o uso e o fruto e outros atributos do domínio como direitos, quando na verdade são atributos de um só direito, o direito de domínio. De tal forma que quando eles se destacam do direito de domínio, aí sim se constituem direitos. Direito de uso, direito de fruto, o direito de usufruto. Então é um direito ex novo sob este aspecto. Mas é derivado sobre outro. Esse é o problema que às vezes confunde um tanto. Derivado sobre outro aspecto, vamos entender aqui com um exemplo. Já disse há pouco. A res nullius, ou seja, coisa de ninguém, ela é adquirida originariamente, ou seja, é uma aquisição ex novo, não há nenhuma dúvida sobre a constituição ex novo do direito no caso da res nullius. Pode dizer aqui que é uma constituição absolutamente nova de direito. Se nós considerarmos não a res nullius, mas a res derelicta, coisa abandonada, ela é uma aquisição originária, sob certo aspecto, não, porque não há um contrato de transferência da res derelicta. Se eu abandono, por exemplo, uma cadeira usada, um colchão velho, alguma coisa na rua, alguém passa e apanha, é uma coisa abandonada. Essa aquisição é, em certo sentido, ex novo, porque já não havia direito existente, surge um direito novo. Só que aqui há uma certa derivação, nós podemos encontrar um aspecto de derivação quando pensamos que para que a coisa fosse considerada res derelicta, ou seja, fosse considerada derelicta, abandonada, havia necessidade de um direito anterior do qual se abdicasse. Então, nesse sentido, há uma ideia de derivação, de relação, coisa que não há na res nullius, na aquisição da res nullius. Por isso que nós podemos dizer que, sob certo aspecto, o usufruto é aquisição, ou seja, de construção originária, e sob outro aspecto é de construção derivada. Muito bem. Que no caso do usufruto, volto a dizer, não há transferência de direito, há mero desdobramento de atributos, e esses atributos passam a constituir um novo direito, o direito de usufruto. Bom, o que nos interessa nesse capítulo de Constituição, depois de eu quero crer, fatigado um pouco com essa sutileza conceitual, mas que é importante para nós avançarmos adequadamente na matéria, é examinar a constituição do usufruto predial convencional. Ou seja, eu já disse, é uma constituição de caráter secundum quid, ou seja, sob certo aspecto derivado, de um domínio anterior, porque se relaciona, de algum modo está ligado a um domínio anterior, mas não é um direito existente no domínio anterior. Ali são atributos desse direito. É um usufruto. Qual é o usufruto? Repitamos isso no direito brasileiro em vigor, o usufruto instituído por meio de atos voluntários. Sejam esses atos intervivos, por exemplo, os contratos, sejam esses atos causa-mortes, por exemplo, o testamento. Nós já tratamos dessa matéria em item anterior, em posição anterior, o item 832. Hoje nós estamos cuidando aqui do item 842 da nossa série. Bom, não é custoso dizer que, por mais trivial que se possa compreender essa passagem, a constituição do usufruto voluntário se dê necessária e simultaneamente ao tempo de sua aquisição pelo credor usufrutuário. Ou seja, sem a Constituição, atenção, Constituição, não estamos falando de instituição, não se caracteriza a aquisição do usufruto. Ou seja, não basta o contrato, não basta simplesmente que eu faça uma escritura institutiva de usufruto. É preciso que haja a sua constituição, quer dizer, o seu registro. Assim, os contratos e os testamentos são títulos, como está dito, propriamente institutivos do usufruto imobiliário. Coisa diversa se passa com os móveis, né? Mas aqui nos interessa especialmente o caso dos imóveis.
O que quer significar essa exposição? É que os títulos são apenas uma potência, ou a matéria, sobre a qual vai atuar um movimento, uma moção, um motus, que faz passar da potência ao ato. Ou seja, em uma linguagem mais simples, ou seja, há uma capacidade, ou virtualidade, ou possibilidade, potencialidade de constituir-se usufruto, e essa potencialidade está na matéria, no título, que vai depender do registro para que se movimente. O registro constitui uma mudança, a passagem da potência, da possibilidade de ser usufruto para efetivamente ser usufruto. Por diverso ângulo, então, o que nós estamos vendo aqui, além da passagem da potência ao ato, podemos ver aqui a atribuição de uma forma à matéria. Mas, guardem essa analogia que me parece boa. Quando um escultor trabalha com instrumento sobre um bloco de mármore bruto, transformando esse bloco de mármore bruto em uma escultura. Ou quando um pintor apanha uma tela em branco e nele pinta alguma coisa, ele está aplicando uma forma à matéria. Aqui a nossa forma é o registro. O registro atua como forma determinante ou determinativa da matéria. Como disse aqui no título, no texto, os títulos são a causa material do usufruto sobre imóveis. Mas para que esse usufruto se constitua, é dizer, atualize-se, movimente-se, desde a potência ao ato, então receba a forma substancial, é preciso que haja o concurso de uma causa formal, de uma forma que atue sobre a matéria. E essa causa formal é o registro imobiliário. Então, disse Carlos Roberto Gonçalves, notem bem, sem o registro, essa escritura de usufruto é como um mármore não esculpido, uma tela de pintura em branco. Assim eu disse o grande doutrinador, pátrio Carlos Roberto Gonçalves. Abro aspas. O negócio jurídico em si não basta para constituir usufruto. De fato, prossegue ele, quando o usufruto tiver por objeto um imóvel, a sua aquisição por atos entre vivos se dará com o registro do título aquisitivo no cartório de registro de imóveis. E assim se lê no artigo 1227 do vigente Código Civil Brasileiro. Passo a ler o que diz esse dispositivo do Código, 1227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquire com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos neste Código. Tá bem? Uma redação tortuosa desse dispositivo, né? E aí segue o 1391 dizendo, especificamente quanto ao usufruto, referindo-se a imóveis, abro aspas, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Pronto. Então, está bem referido quanto aos títulos intervenidos. Anteriormente ao Código Civil de 1916, a constituição do usufruto imobiliário, usufruto sobre prédio, por meio de testamento, não exigia registro no ofício predial. Então, lê-se esta passagem do conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira, no Direito das Coisas. A disposição testamentária, diz ele, opera por força própria, independentemente de fato posterior à constituição real do usufruto. Então, opera por força própria. Com o artigo 715 do Código de 16, passou a entender-se que o usufruto de imóveis, quando não resulte do direito de família, dependerá de transcrição no respectivo registro. De modo que a inscrição do título, disse isso Carvalho Santos, nosso grande civilista, a inscrição do título abrange não somente o usufruto constituído por ato entre vivos, mas também o que for por testamento. E nessa mesma linha, disse o grande Clóvis Bevilacqua, abro aspas aqui nesta citação, Código estabelece uma regra geral, que abrange tanto o usufruto constituído por testamento, quanto constituído por ato entre vivos, quando exige o registro. Bom, a previsão do Código Civil de 16
e do Código atual, de 2002, replica-se na vigente Lei Nacional de Registros Públicos, a Lei 6.015, dizendo essa lei, no item 7º do inciso 1º do seu artigo 67, sempre sabem, o artigo 67 possui dois incisos, um para os registros interdistritos, o segundo para as averbações, dizendo que cabe o registro, abro aspas, do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação quando não resultarem do direito de família. Então cabe o registro estrito sensu. De maneira que a exceção extra-registral, que está aí indicada, quando não resultarem do direito de família, a parte final da expressão, é indicada apenas para a proveniência do direito de família. Isso quer dizer, para o caso do usufruto chamado de usufruto legal. Bom, se nós formos ao direito comparado, aqui uma breve ilustração, vamos ao direito argentino, lá não se exige a constituição do usufruto de imóvel por meio do registro de seu contrato institutivo. Na verdade, de um modo geral, no direito argentino, as coisas atuam com base na tradição fenomênica, tradição como fato exterior, ou seja, entrega como fato exterior, de maneira como tradição efetiva da coisa usufruída. Vamos ler na primeira parte do artigo 2820 desse código, chamado Código de Versailles. O usufruto que se estabelece por contrato, essa é a instituição dele, é o título contratual, só se adquire como o domínio das coisas pela tradição delas. Tal como o domínio das coisas, o usufruto só se adquire pela tradição das coisas. Quanto ao usufruto objeto, porém, de disposição testamentária, agora por testamento, o direito argentino tem-se por então constituído pela só morte do testador, ou seja, adquire-se o usufruto mortis causa com o só fato do óbito do testador. Bom, a exceção que está prevista na lei brasileira de registros públicos quanto à constituição do usufruto imobiliário com dispensa da inscrição, ou seja, do registro estricto sensu, ou seja, o usufruto oriundo do direito de família, cabe ainda acrescentar uma hipótese, que é a de usufruto constituir-se por meio de uso capião. Podemos ter, já vimos que o artigo 1391 do Código Civil, eu referi há pouco isto, diz exatamente que quando não resulte de uso capião, constituir-se-á o usufruto mediante registro no cartório de registro de imóveis. Bom, essa aquisição do usufruto pela via prescricional pode dar-se tanto pelo modo extraordinário quanto pelo modo ordinário. Isso já tinha sido observado por Conselheiro Lafayette, antes mesmo do Código Civil de 16, e agora podemos invocar brevitatis causa, a autoridade emérita deste grande jurista que é Benedito Silveira Ribeiro, que escreveu um valiosíssimo tratado de uso capião em 2 volumes, uma obra, que já se pode dizer, obra clássica em matéria de uso capião. De maneira que a uso capião ordinário do usufruto considera-se como uma constituição a non domino. Esse é o caso, né? De maneira que não teria sentido pensar-se numa constituição de usufruto se houvesse um título, a não ser que nós, pode ser uma outra discussão, que admitamos alguma forma de uso capião secundum tabulam de usufruto. De maneira que o que se apresenta é um justo título, ou seja, um título que tem toda a aparência de validade e dotação de eficácia, e isso se registra, porque se nós não registrássemos o usufruto, não teríamos o justo título necessário para a espécie de prescrição. Então esse é o tema. Se faz o registro do usufruto, do título, do justo título, e para que ele preencha os requisitos necessários. Não basta meramente o papel, a escritura, porque aí não haveria constituição. Pode mesmo dizer, porém, chamo aqui a atenção, com o apoio na doutrina de Benedito Silveira Ribeiro, que a prescrição do usufruto caracteriza-se por ser sempre efetivamente contra domínio, ou seja, quase sempre é contra o dono. Por isso é muito difícil, a não ser que haja um
um vício de trato consecutivo, que o usufruto possa ter sido registrado. Quem observa o trato consecutivo, ou seja, o registro sempre deve observar a disponibilidade, o titular da disponibilidade do direito objeto, não terá caso para justificar uma usucapião dessa natureza, porque ela é sempre contra o dono. Então, o que quer dizer? Proprietário do imóvel, Tício, aparece lá um título em que Semprônia institui usufruto em favor de Caio, esse título não vai ser registrado, porque Semprônia não possui legitimidade tabular para dispor desses atributos dominiais. Mas na admissão de que se tenha registrado por ele, isso pode ocorrer. Infelizmente é uma atividade humana e como toda atividade humana, está sujeita a erro. Aí, nesse caso, caberia usucapião ou prescrição contra dominum do usufruto constituído, porque aí haveria justo título. Silvério Ribeiro diz exatamente isso. O usufruto comumente adquirido pela prescrição, usucapião, quando o objeto sobre que recai não pertence àquele que o constitui. Bom, agora, uma coisa é nós afirmarmos que o usufruto adquirido por meio da usucapião não exige o registro para constituir-se, porque vai ser por usucapião. Quer dizer, o usufruto constitui-se juridicamente com a efetividade dos supostos da aquisição prescricional, independentemente do ato de registro. Muito bem. Mas isso não significa recusar o registro com efeitos declarativos, como é exigível de todo usucapião. Então, admitir que se trata aqui de um usucapião extraordinário de usufruto, ele vai ser objeto de registro. Ele está adquirido, mas vai ser registrado, já não com efeitos constitutivos, porque a aquisição se fez por usucapião, mas com efeitos declarativos. Eu menciono aqui o item 28 do inciso 1º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Bom, cabe considerar, é verdade, a possibilidade de reconhecer-se em via extrajudicial ao usucapião do usufruto. Não está previsto expressamente no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, com a redação que ele deu o artigo 1071 do Código de Processo Civil de 2015. Mas é perfeitamente de admitir que no processo extrajudicial de usucapião caiba a declaração correspondente ao usufruto. Será eventualmente um tanto raro que isto ocorra, mas, enfim, possibilidade jurídica parece que há. Todas as espécies, todas elas e subespécies de usucapião no direito brasileiro, quais são? A usucapião ordinária, a extraordinária, a especial urbana e rural, a indígena coletiva, a familiar, que temos de considerar com cuidado, e ladeada a discussão sobre a existência do direito brasileiro, a usucapio secundum tabulum, todas essas vários tipos, modos de usucapião, aparenta poderem processar-se no âmbito do extrajudicial. Embora o caput do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, que é esse que eu referi, objeto do Código de Processo Civil, do artigo 1071, não tenha mais do que referido, a meu ver, apenas com o escopo de demarcar competência a situação do imóvel usucapiendo. Fala no imóvel usucapiendo e, portanto, não trata dos atributos desdobrados do domínio, como é o caso do uso e do fruto no nosso instituto aqui tratado, do usufructus. Então, se nós admitimos ao usucapião do todo jurídico, ou seja, o domínio, parece que devamos admitir a de seus desdobramentos, que são atributos geradores de direitos reais menores. De maneira que negar essa possibilidade nos levaria a uma situação, a meu ver, de recusa não razoável do pedido do usucapião. Pois bem, e assim terminamos o tema do usufruto. Eu nem sei se vamos ainda tratar da extinção do usufruto, se já vamos entrar já diretamente, que essa matéria da extinção já foi de alguma modo referida, na próxima semana sobre o tema do uso. Acho que já vamos começar
com a questão do uso. Ou não. Então, de todo modo, vamos continuar, uma coisa ou outra. Eu quero, antes de tornar a agradecer e cumprimentar a todos que aqui se encontram, dando-me a honra da presença e a alegria de reencontrá-los, dirigir aqui os meus votos de pronta recuperação ao senhor Antônio, pai da nossa querida amiga Thaís Morcelli, de Castelo Branco. Estimada amiga, lá registradora no Ceará, exemplo da doutora Margarete Maia. O senhor Antônio está lá se recuperando de um probleminha na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Doutora Margarete Maia, muito bom dia. Prazer em tê-la aqui mais uma vez. Eu vi que ontem a senhora assistiu a live do Tadeu Nóbrega e do Dr. Harold, um médico que está fundando uma associação aqui no estado de São Paulo. E o Dr. Tadeu Nóbrega é um jovem jurista de grande competência, não é? Achei muito interessante a live. Embora, a meu respeito, devo dizer que foram generosos demais e hiperbólicos, né? Mas, enfim, faz parte da amizade às vezes isso. Professora Cátia Jonas Dias, muito obrigado pela presença sempre constante, é muito gosto em vê-la aqui. Doutor Mário Martinelli, que sempre nos dá o gosto de comparecer nestas aulas, agradeço muitíssimo sua presença, doutor. Doutor João Branco, bom, espero que seja bom mesmo. Muito obrigado, doutor João Branco. Doutora Maria Ornelas, bom dia. Querida amiga Eliette, bom dia. Recomendações aí a todos os seus. Doutor Ricardo Cunha, bom dia. Doutor Anderson Scherner Kest, bom dia. Maria Augusta, jovem bacharel em Direito, agora recém-formada e cuja presença aqui é motivo de muito gosto para mim. Caríssimo doutorando, doutor Pedro Bragato, dando voo. É muito interessante ver isso, ou seja, ver figuras notáveis como o Dr. Pedro Bragato. Nós nos transportamos há 4 ou 5 anos, começando a frequentar as aulas lá então no Centro de Imóveis, quero crer que foi quando eu o conheci, e havia um auditóriozinho ao lado do cartório do Dr. Demar Ferranelli. Nós começamos essa série, projeto dessa série Registro sobre Registro, e lá estava o Dr. Pedro. E hoje já um jurista consumado, por assim dizer, mas ainda em ascensão. Muito jovem ainda em ascensão, agora fazendo doutoramento e tudo. É realmente muito interessante. Professora Isabela Bicalho Xavier, grande nome do extrajudicial, que ao lado da Cláudia Rosa, quem também apresento as minhas saudações, integram, com mais a doutora Bernadette Deonero, com a Larice Moura, o doutor Fernando, assessor da Noreg, e a doutora Mônica Guimarães Della Vecchia, o nosso Pinga Fogo, que estamos por hora realizando uma vez por mês, não é? Aqui na página da Noreg do Paraná, mas que vai voltar. Espero que nós façamos mais a miúde. Estamos tratando lá, por enquanto, dos requisitos da escritura notarial. Gosto em vê-la aqui, Isabela, mesma coisa, Cláudia, prazer em vê-la aqui. Doutor Gilmar Lopes, muito bom dia, minhas saudações. Estimada Mariana Herrera, que é o braço direito lá da presidente da Noreg do Paraná e da FUNAPEM. Muito bom dia, Mariana. Doutor Rogério Tobias, igualmente os meus cumprimentos, minhas saudações a todos os seus. Pois muito bem. Agradecendo mais uma vez ao apoio da Noreg do Paraná, bem como de todas as entidades que integram essa importante e combativa entidade paranaense, eu desejo uma boa continuidade dessa semana a todos e que nos vejamos, se Deus permitir, na semana que vem para as claves notariais registrais, terça-feira, às 10h30, aqui mesmo nesta página, ou, quando menos, para os registros sobre registro, com a aula número 213. Eu às vezes fico examinando isso, mas é muita coisa já que se elaborou.
graças à generosidade daqueles que comparecem a esses nossos encontros. Muito obrigado.